Olá, amados, a paz de Yahushua. Então vamos aqui dar continuidade, né, à pregação do Miguel Ângelo, da Igreja Cristo Vive. Vamos lá. Com o título Jesus é o único Deus, parte 2. Aí. Agora deixa eu voltar pra cá, pra ficar mais fácil. Isso, assim tá bom, né, amados? Tá meio tortinho não, tá bem tortinho, mas vou deixar assim mesmo, que o importante é a gente ver o que ele vai falar, né? Então vamos continuar. Que este Senhor, que é o Salvador Jesus, tem direitos perante aqueles que lhe pertencem. Tu não és o dono da tua vida. A minha vida não me pertence. Eu tenho um Senhor que me governa. Eu tenho um proprietário da minha vida. Eu tenho um governante. Portanto, eu não posso dizer: hoje eu não vou à igreja porque está sol e eu vou para a praia. Você pensa que... Olha só como é que ele está falando. O que ele está falando? Ele está dizendo que a nossa vida não nos pertence realmente. Porque o que é a vida, amado? A vida é o fôlego de vida. Né? A vida é o fôlego de vida, não nos pertence, pertence a Yahweh. Tá certo? Por quê? Porque quando ele soprou o fôlego de vida, aí o homem passou a ser vivente, né? O homem passa a ser alma vivente. Vamos ver aqui. Onde é que está escrito aqui? Peraí. Soprou, que está em Gênesis. Soprou o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Bíblia. Está em Gênesis, aqui ó, Gênesis 2, 7. Que eu sabia que estava em Gênesis 2, mas não sabia qual versículo. Só para mostrar isso para vocês, tá? Olha só. Ih, hoje eu estou digitando... Ó, Gênesis 2, 7. Então, o Senhor Yahweh formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Então, vocês vejam que a vida pertence a Yahweh. Por quê? Porque o fôlego de vida é que nos traz a vida. A gente vive pelo fôlego de vida. A partir do momento que a pessoa deixa de respirar, a pessoa morre. Né? Então, o que acontece? Né? E esse fôlego de vida, que é o espírito que o Yahweh soprou, quer dizer que é um espírito também, o fôlego de vida que Yahweh soprou. E que nós temos. Esse espírito volta para Yahweh, que nos acompanhou sempre, né? E volta para Yahweh. Então o fôlego de vida é de Yahweh. Mas ele está dizendo aqui o seguinte, que aí a pessoa não pode deixar de ir à igreja para ir numa praia, porque Deus é o dono, que ele vai falar que Jesus é o dono da pessoa. Então a pessoa não tem que ir à praia, a pessoa tem que ir à igreja. Então vocês vejam que foge totalmente do que está na Escritura. Porque a Escritura diz que nós temos a escolha, né? A escolha, a porta larga ou a porta estreita, né? A morte ou a vida. Qual é a escolha que a pessoa faz? Sabe? Escolha, pois, a vida. Né? Então vocês vejam que ele está dando a entender de que a pessoa não tem o direito de querer ir a uma praia, porque a pessoa tem que ir na igreja para cumprir atos religiosos, tá certo? E não tem o direito de escolher, de ter a escolha de ir a uma praia, por quê? Porque tem que cumprir os atos religiosos. E sendo, por quê? Porque esse Deus que ele está falando que é Jesus, é o dono da pessoa. Então, como ele é o dono da pessoa, da vida, ele é o dono da pessoa, então a pessoa tem que ser obrigada a ir na igreja porque ele é o dono. E sendo que Yahushua, ele nos dá a liberdade nele de andar no Espírito do Pai e de escolher. Porque a nossa vida, amados, é uma escolha constante.
E aqui o Miguel Ângelo ele não está dando a opção da pessoa escolher. A pessoa tem que ir na igreja porque o Deus Jesus, que ele está dizendo, é o dono da pessoa. Então a pessoa ela é obrigada a ir à igreja. Tá? E sendo que nossa vida é uma escolha. Nossa vida é uma escolha a partir do momento que a gente acorda, a gente já escolhe. A gente acorda, né? Aí a gente vai pro trabalho. Qual roupa que a gente vai? A gente escolhe a roupa. A gente escolhe o sapato, né? Ah, como é que eu vou pagar a passagem? A gente escolhe, eu vou pagar a passagem no dinheiro ou vou pagar a passagem no cartão? Então, vocês vejam, a gente escolhe. Hoje eu vou comer pão com manteiga e café com leite, ou hoje eu vou comer 2 ovos mexidos com manteiga ghee e um abacate e um cafezinho sem açúcar, sem adoçante, que é natural. Eu vou escolher uma coisa que vai me prejudicar, que vai me dar um câncer no futuro, porque farinha e açúcar dá câncer, ou vou escolher uma coisa que não tenha, que vai me manter saudável. Então você vê que a nossa vida é uma escolha. E Arrucho, ele nunca nos obrigou a fazer nada por obrigação. Pelo contrário, ele disse que ele nos liberta. Foi para isto que Arrucho, né, o apóstolo Shaul disse isso em Gálatas 5:1. Foi para a liberdade que Arrucho nos chamou. Estejamos firmes nele. Não voltemos de novo ao jugo da escravidão, ou seja, ao jugo da religião. E aqui o Miguel Ângelo está falando que a pessoa tem que estar no jugo da religião, indo num templo físico. Por quê? Porque Jesus é o dono da pessoa. Então Jesus, esse Jesus dele, que é o Deus, que ele diz que Jesus é o Deus, ele é o dono, então ele obriga, a pessoa é obrigada a estar num templo físico e a fazer todos os atos religiosos. E sendo que Yahushua, o verdadeiro Salvador que morreu por nós no madeiro, ele nos oferece a liberdade de adorar o Pai em espírito e em verdade. Então vocês vejam como muda, né, o sentido que ele está falando da Escritura. Vejam, vamos voltar aqui de novo, olha. Minha vida, eu tenho um governante. Portanto, eu não posso dizer, hoje eu não vou à igreja porque está sol e eu vou para a praia. Você pensa que essa pessoa pode ser salva? Então, amados, a salvação para ele depende da pessoa ir para a igreja, né? Se a pessoa escolher ir para a praia, ela já não vai ser salva? A salvação vem mediante a pessoa ir num templo físico? Ou a salvação é mediante a fé em Yahushua? Como é que é? Qual é a salvação? Porque o Miguel Ângelo aqui está desmerecendo o nosso Salvador Yahushua. Como se o nosso Salvador Yahushua, ele não fosse suficiente para salvar a pessoa, da pessoa escolher a Yahushua. Porque ele está dizendo aqui que a pessoa vai ser salva se ela deixar de ir numa praia para ir num templo físico, para ir na igreja. Então vocês vejam, tá? Vamos ler aqui uma coisa. Ai, não, pera. Pera aí. Então vocês vejam aqui. Vou botar aqui uma coisa bem ó, a salvação vem mediante a nós irmos para a igreja, Bíblia. Tô botando aqui para ver, porque ele está dizendo isso, veja. Vou voltar aqui de novo. Olha o que ele está dizendo. Vamos voltar aqui. Vou até botar assim, tá, amados? Opa. Ah, tá. Pera aí. Olha, vamos botar aqui. Me ensinar esta manhã. O Senhor é o meu tutor espiritual. O Senhor é que me capacita com conhecimento. Eu quero ter uma relação de um cristão. Eu não quero andar aqui tico-tico no fubá, mais ou menos, me enganando a mim mesmo. O Senhor quer dizer o quê? Que este Senhor, que é o Salvador Jesus, tem direitos perante aqueles que lhe pertencem. Tu não és o dono da tua vida. A minha vida. Vocês vejam que ele está dizendo que o Deus Jesus, porque ele está falando que Jesus é Deus, ele tem direito. Você não pertence à sua vida, então você não tem escolha. Você tem que fazer o que o Deus Jesus quer que faça. Mas na verdade o Deus Jesus que ele está falando é esse aqui mesmo.
Porque você tem que ir à igreja. Por quê? Porque você indo à igreja, você vai dar dízimos e ofertas para esse Deus aqui. Tá certo? Então vocês vejam que esse Deus Jesus, realmente, ele obriga as pessoas. Ele é o dono das pessoas. Tá? Você é obrigado, você é escravizado, você é escravo no sistema. Então você tem que estar escravizado ali a cumprir todos os atos religiosos. E sendo que a Rússia nos deu a liberdade no Pai. Tá certo? Então vamos ver, vamos lá. Não me pertence. Eu tenho um Senhor que me governa. Eu tenho um proprietário da minha vida. Eu tenho um governante. Portanto, eu não posso dizer: hoje eu não vou à igreja porque está sol e eu vou para a praia. Você pensa que essa pessoa pode ser salva? Então vamos lá, parei aqui, né? Você pode que essa pessoa você acha que essa pessoa, você pensa que essa pessoa pode ser salva porque escolheu ir para a praia, né? Ela preferiu ir para a praia a ir à igreja, tá certo? Então foi uma escolha dela. Então, segundo o Miguel Ângelo, essa pessoa que escolheu ir à praia, ao invés de ir à igreja, ao templo físico, essa pessoa não vai ser salva. Tá certo? Então ele já condenou, a pessoa já vai para o inferno, porque eles falam inferno. E sendo que na escritura, o inferno é um ser, não é um lugar. Quando a Yahushua fala do lugar, ele fala abismo. É bem claro, abismo. Tá? E que o inferno seguirá a morte. No lago do fogo. E aonde fica o lago do fogo? No abismo. Tá bem claro isso na escritura. Então, amados, eu coloquei ele aqui para ele dizer de novo, porque segundo ele está dizendo, né, que a salvação vem se a pessoa for para a igreja. Tá? Então vamos ver aqui. E sendo que na escritura a gente lê que a salvação vem mediante a fé em Yahushua. Então vamos ver aqui se a gente acha aqui que a salvação vem mediante a nós irmos para a igreja. Vamos ver. Vamos ver. Ó. Bíblia, botei Bíblia, tá? Eu botei Bíblia, vocês estão vendo. Pesquisa, estudo salvação. Ó. Aprenda a pregar na igreja. Ouça as novas músicas. Proteção para o Filho de Deus. Efésios 2:8. Vamos ver o que diz Efésios 2:8? Efésios 2:8, vamos ver? Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto é, não vem de vocês, é dom de Yahweh. Não por obras, para que ninguém se glorie. Então vocês vejam que eu faço questão de ler esse versículo, esse capítulo todo agora. Eu faço questão, amados. Vamos lá. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, dos quais costumavam viver. Quais eram as transgressões e pecados que ele estava falando? Eram as transgressões da lei. E a lei, quando o apóstolo fala da lei, ele está falando da religião. Porque a religião, ela traz transgressões e pecados, por quê? Porque a pessoa, ela peca adorando ao Deus falso, pensando que é o verdadeiro. Tá? Então vamos lá. Nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar. Veja, seguiam a presente ordem deste mundo. O que é este mundo? A visão física, a visão carnal e não espiritual. E o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Veja, qual é esse príncipe? Terron, que as pessoas adoram.
o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Por que nos que vivem na desobediência? Porque a Escritura é bem clara, diz que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas e que nós somos o templo do Espírito. E quando a gente continua indo num templo físico, onde o Altíssimo não habita, esse espírito continua atuando, esse espírito do engano, da mentira, que é o espírito de terror, continua atuando nos que vivem na desobediência, porque isso é desobediência. É o que está na Escritura. E Yahushua disse, o Pai, ele é adorado em espírito e em verdade. Ele disse que o Pai procura os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram espírito em verdade, não no físico, não no templo físico, não em uma religião. Então vocês vejam bem. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne. Veja, o que o apóstolo está falando aqui? Vivíamos entre eles aonde? Na religião. Satisfazendo a vontade da nossa casa, da nossa carne, satisfazendo a vontade que a religião obrigava. Por quê? Porque através de quando a pessoa pratica atos da religião, ela pratica as obras da carne. Por quê? Porque ela acha que a religião que vai salvar. Que ir a um templo físico, como Miguel Ângelo está falando, é que vai salvar. E não que a fé vem mediante a Yahushua, tá certo? Mas que venha aí num templo físico, aí para uma religião, praticar atos religiosos. Então as pessoas não têm, tipo assim, temor de fazer as coisas. Vocês podem reparar, amados, os evangélicos, eu falo por mim. Eu ia à igreja, dava dízimos, ofertas, tomava santa ceia, né? E xingava, praguejava os outros, desejava mal ao próximo, desejava a morte das pessoas. Eu desejava a morte das pessoas. Acreditem em vocês. Eu estou sendo muito sincera. Tá? Por quê? Porque eu satisfazia as vontades da minha carne. Minha carne desejava a morte das pessoas. Então vocês vejam bem. Seguindo os seus desejos e pensamentos, era isso que acontecia comigo. Eu seguia os meus desejos e pensamentos e não a Yahushua. O que Yahushua deixou escrito, nos ensinou, nos instruiu. Segundo, ele próprio nos instruiu e conforme ele ensinou aos apóstolos para nos instruir. A andar no Pai. A ir ao caminho que é Yahushua para Yahushua levar ao Pai. Então vocês vejam bem. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Como os outros, quem que ele está falando? Esses que estão na desobediência, seguindo uma religião. Todavia, Yahweh, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Yahushua. Então vocês vejam que ele nos deu vida juntamente com Yahushua. Porque se a gente não crê em Yahushua, nós não temos como ter vida. Porque Yahushua é a vida. Quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Pela graça em quem? Em Yahushua. Por quê? Porque nós temos que ir a Yahushua para Yahushua nos levar ao Pai. Então aqui, ó, pela graça vocês são salvos. Não é, vocês são salvos, aqui não está escrito assim, ó, pela religião vocês são salvos. Se vocês forem a um templo físico, a igreja, vocês são salvos. Mas aqui está dizendo, pela graça vocês são salvos. E Yahweh nos ressuscitou com Yahushua. E com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Yahushua. Vejam, nós temos que estar em Yahushua. Para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Yahushua. Vocês estão vendo que ele sempre está falando em Yahushua, porque a gente precisa de Yahushua para a gente é o Pai, para a gente estar no Pai. Primeiro a gente tem que passar pelo Filho, porque o Filho vai nos levar ao Pai. Pois vocês são salvos pela graça. De novo ele fala, vocês são salvos pela graça. Não é vocês são salvos por ir a um templo físico, por ir numa religião, por ouvir a um líder religioso. Não, vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Yahweh, não por obras, para que ninguém se glorie. Que não por obras é essa? Não por obras da lei, por atos religiosos, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Yahweh, realizada em Yahushua, para fazermos boas obras. Quais são as boas obras que nós fazemos?
realizadas em Yahushua? As boas obras é de ajudar ao próximo, amados. Ele aqui está falando não por obras, que nós não somos justificados pela obra, nós não somos salvos pela obra. Essa obra aqui é a obra da lei. Mas essa daqui, que ele está falando para fazermos boas obras, é para fazermos a obra do amor ao próximo. Não obras de lei, não obras de religião. As quais Yahweh preparou de antemão para que nós as praticássemos. Veja, praticássemos o quê? De novo, o amor ao próximo. Então vocês vejam bem. Portanto, lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios por natureza e chamados circuncisos pelo que se chama circuncisão. Aqui, chamados circuncisos pelo que se chama circuncisão é chamado, porque aquele que não vão ao templo físico, que não são religiosos, eles falam que não estão na graça, que vão para o inferno, que não estão circuncidados. E na verdade, são esses aqui que estão na religião, que estão longe do caminho que é Yahushua, tá certo? Ó, feita no corpo por mãos humanas, olha aqui, ó, vamos de novo. Portanto, lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios por natureza e chamados de circuncisão pelos que se chamam circuncisão, ou seja, chamados de circuncisão por aqueles que estão na religião. Feita no corpo por mãos humanas e que naquela época vocês estavam sem Yahushua. Por quê? Porque Yahushua não habita em religião. Separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Yahweh no mundo. Aqueles que estão na religião estão sem esperança, sem Yahweh no mundo, sem a promessa. Por quê? Porque eles não pregam a promessa, amados. Eles pregam a vida abundante nessa vida temporal. Não é a promessa que é a vida eterna que se prega nos templos. E quando eles pregam a vida eterna, eles pregam a vida eterna, mas a pessoa tem que estar vinculada na igreja, no templo físico, tem que estar na religião, tem que praticar todos os atos que ele fala da religião. Então vocês vejam que é uma falsa promessa que eles pregam. Mas agora, em Yahushua, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Yahushua. Veja, nós fomos aproximados. Se a gente estiver em Yahushua, e é mediante o sangue de Yahushua, não é mediante a pessoa ir numa igreja, deixar de ir à praia no domingo para ir numa igreja. Não, mas é mediante o sangue de Yahushua. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, que é a nossa paz, Yahushua. Tá? Yahushua é a nossa paz. Anulando em seu corpo, quem anulou em seu corpo? A lei dos mandamentos, Yahushua. Yahushua anulou em seu corpo a lei dos mandamentos, expressa e ordenança. Quais são essas leis dos mandamentos, expressa e ordenança? A religião. Isso que Miguel Ângelo agora está falando, que se a pessoa não for na igreja, não vai ser salva. Ele anulou. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. O objetivo de quem? De Yahushua. Era criar em si mesmo, dos dois o quê? A lei e os mandamentos. A lei que consistia em mandamento, em ordenança, a lei que consistia em ordenança, veja. Cadê? A lei dos mandamentos, expressa e ordenança. Aqui a lei dos mandamentos, aqui está falando da lei e dos mandamentos, está falando dos dois. Expressa e ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, da lei dos mandamentos. Então aqui está falando dos dois. Um novo homem fazendo a paz. E reconciliar com Yahweh os dois em um corpo. Os dois o quê? A lei dos mandamentos. Por quê? Porque hoje nós temos um mandamento. Quais são os mandamentos que ele disse? O maior mandamento é amar a Yahweh de todo o nosso entendimento, que a Yahushua disse. E o segundo é semelhante a este: amarás ao próximo como a ti mesmo. Se resumiu em um. E se resumiu em um como? Através do sangue de Yahushua, através da morte de Yahushua. Né? Então aqui, ó, fazendo a paz e reconciliar com Yahweh os dois em um corpo, por meio do madeiro, pela qual ele destruiu a inimizade.
Então vocês vejam que é por meio de Yahushua, que morreu no madeiro, é que nós nos reconciliamos com Yahweh. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto. Pois por meio dele, tanto nós como vocês, temos acesso ao Pai. Por meio de quem? De Yahushua. Veja bem, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai, por meio de Yahushua, por um só Espírito. Veja, por um só Espírito, que é o próprio Pai, porque o Pai é Espírito. Vocês vejam bem. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros. Vocês vejam por um só Espírito, por quê? Porque o Espírito do Pai habita em nós, ele é Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos separados e membros da família de Yahweh, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Yahushua como pedra angular. Então vocês vejam, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Yahushua como pedra angular. Por quê? Porque os apóstolos estão em Yahushua. Então, quando nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, nós estamos edificados em Yahushua, que é a pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário separado ao Senhor. Vocês vejam, Yahushua é a pedra angular que nos ajusta nesse edifício. Nele, que é em Yahushua, vocês estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Yahweh por seu Espírito. Então vocês vejam bem. Vocês vejam bem, né, o que ele está falando aqui. Então, vamos ver aqui. Daqui a pouco vai entrar um outro vídeo no ar, tá, amados? Que eu já estou gravando bastante vídeos, adiantando, porque eu não sei quando eu vou voltar a gravar de novo, que eu vou operar. Eu estou gravando, eu acho que esses vídeos vai... eu acho que esse vídeo, né, ele vai assim, bem depois, né? Mas estou gravando e eu acredito que esse vídeo vai depois, quando eu já tivesse sido operada, e vai bem depois. Porque eu já gravei bastante vídeos adiantados. Para vocês terem uma ideia, deixa eu mostrar aqui uma coisa a vocês, tá? Cadê? Vou mostrar aqui a vocês. Olha. Esses aqui já são os vídeos, esse aqui tá indo hoje, tá? Na verdade, hoje é dia 10 de agosto, tá certo? Por isso que eu parei de falar datas no vídeo. Que antes eu falava, por quê? Porque eu publicava no dia. Só que eu não tô fazendo mais isso. Então, esses aqui já são os vídeos que eu gravei que vai ao ar. Então, se vocês um dia verem, por exemplo, eu tô botando esse vídeo hoje, tá? Dia 10 de agosto. Se amanhã, dia 11, eu botar esse aqui, é porque eu gravei no mesmo dia, tá certo? Aqui, ó, tá vendo? Aqui eu tô com a mesma roupa, ó. Aqui eu tô com mais a mesma roupa, vocês estão vendo? Então, eu não sei quando esses vídeos vão ao ar. Tem até um vídeo aqui que eu não sei qual que é, que eu falei que eu vou operar dia 15 de agosto. Né? E hoje, inclusive, é aniversário do meu filho. Tá fazendo 23 anos hoje, né? Dia 10 de agosto. Então, tá, amados? E já tem mais vídeos no celular que eu já tô gravando, como esse de hoje, e que eu vou colocar aqui. Porque depois daqui, eu vou passar pro YouTube. Aí eu achei melhor. Por quê? Porque não vai sobrecarregar o meu celular. A imagem não vai ficar desfocada, eu acredito. Tomara que assim fique. Porque a imagem aqui é limpa, mas eu tava vendo uns vídeos meus que a imagem estava desfocada. Mas isso é problema do YouTube. O YouTube que tá fazendo isso. Mas eu acho que agora já tá normal. Porque eu não tenho mais visto a imagem desfocada. Mas teve uns vídeos meus que tava, tá? Mas é do YouTube, tá certo? Então vamos aqui voltar aqui. Tá? Então aqui a gente leu Efésios 2, e agora aqui, se nós somos a igreja, por que precisamos ir à igreja? Eu preciso frequentar uma igreja? Você pergunta, então vocês vejam que aqui não está dizendo, o que a gente viu de Efésios 2,8 não está falando, né? Que nós dependemos da igreja para sermos, né? Para recebermos a salvação. Ó, a Bíblia diz sobre a salvação, veja bem. Agora aqui, se a gente colocar assim, vamos lá, olha. Só para a gente ver aqui, a salvação vem mediante a graça
Bíblia. Então a gente já pesquisou aqui sobre se a salvação vem mediante a gente ir à igreja, tá certo? Então agora eu vou dar uma parada nesse vídeo, porque já vai dar 30 minutos, e vamos pesquisar aqui sobre a salvação vem mediante a graça, porque aí a gente vai encontrar. Como a gente já leu Efésios 2, que está ali no primeiro. Então a salvação, amados, ela vem pela graça, pela benevolência de Yahweh, mediante a fé em Yahushua. Não é ir a um templo físico. Está cumprindo atos religiosos e está sendo enganados no sistema da religião, na escravidão que é a religião, tá certo? Então, amados, por favor, dê o like, compartilhe o vídeo, tá? E se inscreva no canal para que vocês possam receber notificações, né? E acione o sininho. Que Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião, em nome de Yahushua. Até a próxima.